Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Que Deus continue abençoando e protegendo as nossas vidas. Hoje nós vamos ler Isaías 28, 29 e 30. Leiamos. Ai de Samaria, a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este, com poder, jogará tudo no chão como chuva de pedras, como tormenta destruidora e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada com os pés. A flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale será como o figo prematuro, que amadurece antes do verão. Quando alguém põe os olhos nele, mal o apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante de seu povo. Ele será o espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar, e a força para os que rechaçam o ataque inimigo junto ao portão da cidade. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho, e não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho. Não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Estão confusos quando recebem uma visão. Tropeçam quando proferem sentenças, porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem sujeira. Eles dizem: a quem ele quer ensinar o conhecimento? E a quem ele quer explicar a mensagem? Às crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno? Porque é beabá, beabá, blá, 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 pouco aqui, pouco acolá. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo ao qual ele disse: este é o descanso. Deem descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Assim, a palavra do Senhor lhes será um beabá, beabá, blá, 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 pouco aqui, pouco acolá, para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém. Porque vocês dizem: fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada, e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Todas as vezes que passar, ele os arrastará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias, e todas as noites, e será simplesmente um horror o entender a mensagem. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e ficará irritado como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra alheia, e para executar a sua tarefa estranha. E agora parem de zombar, para que as correntes que os prendam não se tornem mais fortes. Porque já ouviu o Senhor dos Exércitos, falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear?
Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não. Pelo contrário, depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas, pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Porque não se debulha o endro com instrumento de trilhar, nem se passa roda de carro sobre o cominho, mas o endro é debulhado com uma vara e o cominho com um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Ai de Ariel! Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. No entanto, porei Ariel em aperto e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então, lançada por terra, no chão você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse de um fantasma. A sua fala será como um cochicho vindo do pó. Mas a multidão dos seus inimigos será como pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos os que lutam contra ela e a sua fortaleza e a põem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio. Ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o Monte Sião. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem um livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. E se derem o livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas! Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro, ele não sabe nada? Não é fato que dentro de muito pouco tempo o Líbano se tornará pomar e o pomar será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor e os pobres do meio do povo exultarão no Santo de Israel. Pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, e serão eliminados todos os que buscam o mal, os quais com uma palavra condenam o inocente, põem armadilhas ao que repreende no tribunal
e sem motivo negam ao justo seu direito. Portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor que remiu Abraão diz o seguinte: Jacó não será mais envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto, pois quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os desencaminhados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Sentença contra a besta do sul. Atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora, os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre as corcovas de camelos. Levam as suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhes será de proveito algum. Pois quanto ao Egito, o seu auxílio é vão e inútil. Por isso, eu o chamo de besta que nada faz. Agora vá e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escreva-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque este é um povo rebelde. São filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões. E aos profetas: não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. Desviem-se do caminho. Afastem-se da vereda. Não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Por isso, o Santo de Israel diz: vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como brecha num muro alto, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente num momento. O Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Pelo contrário, disseram: nada disso. Nós vamos fugir a cavalo. Portanto, vocês fugirão. E vocês disseram: vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros. Portanto, ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo-o, lhes responderá. Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês os verão com os seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas cobertas de prata e as imagens de fundição revestidas de ouro. Vocês as jogarão fora como coisa impura e dirão a cada uma delas: fora daqui.
O Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra, e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhada com pá e forcado. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de água em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas. A luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele deu. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço. Ele vem peneirar as nações com peneira de destruição. Porá na boca dos povos um freio para fazer com que andem errantes. Vocês cantarão como nas noites em que se celebra uma festa santa. Terão alegria de coração como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de granizo, porque a Assíria ficará apavorada com a voz do Senhor, quando ele a ferir com o seu bastão. Cada pancada castigadora que o Senhor lhe der com o bastão será o som de tamborins e harpas. Ele combaterá desferindo golpes contra eles. Porque há muito está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Durante o mês de julho, estaremos orando pela vida no Espírito e pela graça de Cristo em cada lar. Os nossos pedidos ao Deus vivo, que nos ouve e nos atende, são: pelo nosso aprendizado, por meio do Espírito Santo, a fim de que a leitura da Bíblia nos revele a pessoa de Jesus; pela direção de Cristo em nossos lares, para que o seu amor e perdão conduzam as famílias, trazendo paz, amor e união; pela provisão do Senhor, clamando para que Jesus sustente cada trabalhador, abra portas de emprego e continue a nos abençoar com o pão de cada dia; pelo poder curador de Jesus sobre as enfermidades físicas e as aflições da alma; pela libertação de vícios, pecados e amarras do inimigo, pelo poder que há no sangue de Jesus; que unidos na fé, na oração e na leitura da palavra de Deus, sejamos fortalecidos para caminhar, de geração em geração. Que o amor e a graça de Cristo governem as nossas vidas e os nossos lares, hoje e sempre. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus.